Bom, hoje é o terceiro de 7 vídeos. Hoje nós vamos tratar de se o destino, né, é imposto pela natureza humana, como alegado no discurso burguês. Que nós vamos mostrar que para o Marx isso não é verdade, porque o homem não tem em si uma natureza, o homem é socialmente determinado, né? Não existe uma determinação íntima do homem com relação ao seu futuro. De novo, se você não assistiu os 2 primeiros vídeos, por favor, não assista esse vídeo. Ele não é para pessoas que se contentam com visões parciais. Você, sem ter assistido o primeiro e o segundo, primeiro com as palavras iniciais, o segundo com a crítica do Marx ao Hegel, você vai ter uma compreensão equivocada, né, desse terceiro vídeo. Então, por favor, só assista esse vídeo depois de ter assistido os 2 anteriores. Que é o ponto desse vídeo, né? O Marx batendo na ideia de Hobbes e Smith com relação à existência de uma natureza humana. Vou passar rápido aqui, porque já falamos bastante de Epicuro, Feuerbach, né? Materialismo, luta de classe. Então vamos direto ao ponto da questão da natureza humana. Qual é o discurso burguês? Né? Que o ser humano é egoísta e aquisitor por natureza. Ora, isso coloca o quê? A propriedade privada como correspondente à natureza do homem. Mas o fato dele ser egoísta e aquisitor, né, levaria a uma guerra destruidora dos homens. Então, como é que você evita isso? Você tem uma chance de evitar isso. Por quê? Porque, apesar de egoísta e aquisitor, o homem é dotado de razão. Então, você consegue transferir o conflito, né, do homem direto para o homem, e você transfere para onde? Para o mercado. Então, olha que coisa interessante, o mercado aparece como fruto da inteligência humana, fruto da razão, ápice da razão. E também, como ele é dotado de razão, ele cria um instrumento garantidor, que é o Estado. Então, mercado, propriedade privada e Estado são o quê? O ápice da razão, o fim da história. Qualquer coisa que tente abolir a propriedade privada e o mercado é contra a natureza humana, é opressivo, né? Vai prejudicar o ser humano. Mercado e propriedade privada são o que permitem a existência humana de acordo com a sua essência, com a essência do homem, de acordo com a sua natureza. Bom, tem uma outra linha que fala: ó, a razão só nos diz o que é certo ou errado. Porque é meio esquisito, né, você falar: "Ah, ser egoísta é bom, não tem problema, tal". Então é uma coisa meio complicada, né, você ter o elogio do egoísmo, e tal. Então, vem uma outra linha e diz: "Não, a razão só nos diz o que é certo ou errado. A razão não nos impulsiona a agir. O que nos impulsa a agir são os sentimentos morais", né. E o amor é o principal sentimento moral. Portanto, quando você troca, você não troca por egoísmo, você troca para agradar o outro. É o princípio da simpatia. Por esse outro caminho, você vai dizer que propriedade privada, mercado e Estado são ápices da razão, o fim da história, né? E para contornar aquele problema de que o egoísmo é uma coisa ruim, como é que ele gera uma coisa boa, é que vem o trabalho do Adam Smith. Esse trabalho é muito interessante. Deixa eu aparecer aqui um pouco para descansar do. Ué, espera aí que já fiz bobagem. Aqui. O que que acontece? O egoísmo é uma coisa ruim. Como é que ele pode gerar uma coisa boa? É aí que vem a grandeza do Adam Smith. Porque ele diz: não, o egoísmo não é ruim, o egoísmo é bom. Por quê? Porque existe a concorrência e a concorrência impede que vícios privados se convertam em vícios sociais. Então você pode ser egoísta, é bom que você seja egoísta, porque você procurando o seu próprio interesse, você gera o benefício de todos. Como? Porque a concorrência impede que você transforme vícios privados em vícios sociais.
Então, portanto, se eu não gosto de alguma coisa, eu quero fazer algum mal, eu sou impedido de fazer, porque se meu concorrente não fizer aquele mal, eu não vou poder fazer. Se eu fizer, eu me prejudico. Então, não é porque eu sou bonzinho, não. É porque, no meu próprio interesse, eu vou ter que me comportar de acordo com regras que impedem que eu prejudique os outros. Certo? Então, vamos voltar aqui aos slides. Bom, hoje está me atrapalhando. Qual é o ponto, né, do Marx contra essa linha burguesa? Ele vai seguir o Feuerbach, que diz simplesmente o seguinte: o homem não tem em si a sua essência. O homem é socialmente determinado. E é isso que o Marx vai seguir. Vamos acompanhar o argumento do Marx. Agora, nós vamos ver, para poder entender isso, nós vamos entender a relação entre a crítica, né, no sentido de destruição, retomando, olha, lá no primeiro vídeo, reforçada no segundo, crítica por Marx não é um bisturi para uma cirurgia recuperadora. Crítica é uma arma dirigida contra o alvo que você quer destruir. O patos da crítica é a indignação. Tá certo? Então, a crítica à existência de um destino para a humanidade e a crítica à destruição da positividade científica. Vamos começar pelo Crítica à Filosofia do Direito em Hegel. O que lá diz o Marx? Compreender não é identificar a determinação do conceito lógico. A gente já viu isso, né? Essa crítica no vídeo anterior. Não compreender não é identificar a determinação do conceito lógico, como faz o Hegel. Por que não é isso? Porque o procedimento do Hegel faz com que o homem e a história existam para que a verdade chegue à autoconsciência. Isso é importante ter visto o vídeo anterior. Quer dizer, o que tem vida? O que tem vida é a ideia, tá certo? O que o homem e a história são? Apenas, né, o mecanismo para que a verdade seja a autoconsciência, na sua busca da perfeição, do absoluto. O procedimento do Hegel, de identificar a determinação do conceito lógico, torna a história uma persona à parte, um sujeito metafísico do qual os indivíduos humanos reais não são mais do que simples suportes. O procedimento de identificar a determinação do conceito lógico torna o homem e a história mero campo para a comprovação da verdade. O procedimento de Hegel, o conceito, que é um predicado do homem, é transformado em sujeito do homem da história. Voltando àquela história da inversão sujeito-predicado que a gente viu nos vídeos anteriores. O homem e a história se tornam predicados do seu predicado. Vamos voltar agora para os manuscritos. Né? Vamos agora para os manuscritos. Compreender não é recorrer a um estado primitivo e imaginário, como faz a economia política, pois significa agir como teólogo que explica a origem do mal pelo pecado original. Compreender não é supor como um fato dado e acabado na forma de história o que precisa ser explicado. O presente não é o destino do passado. Não é o simples que ilumina o complexo. É o presente que ilustra o passado. Você entende o passado a partir do presente. Vamos voltar agora para a crítica à filosofia do direito em Hegel. Compreender é aprender a lógica específica do objeto específico. É aprender o movimento específico do objeto específico. Note bem, a lógica, o movimento, não é do conceito, e sim do objeto. Vamos agora para o Ad Feuerbach. O que é o Ad Feuerbach? São as famosas teses sobre Feuerbach, mas escrito apenas pelo Marx, sem as modificações que o Engels fez nesse texto. Vamos para o texto original do Marx. O que dizia o Marx? O principal defeito de todo o materialismo, até agora, inclusive de Feuerbach, é que o objeto, a realidade, o sensível, só é aprendido sobre a forma de objeto ou de contemplação. O objeto, a realidade sensível, não é aprendido como atividade humana sensível, não é aprendido como prática, não é aprendido não subjetivamente. O materialismo atual, diz o Marx,
não apreende a própria atividade humana como atividade objetiva. E vamos agora pular para o prefácio à segunda edição do Capital. O que ele diz lá? Método de investigação, ele descreve. 1. Apoderar-se da matéria em seus pormenores. 2. Analisar suas diferentes formas de desenvolvimento. 3. Perquirir a conexão íntima entre elas. 4. Descrever adequadamente o movimento real. Aí ele alerta. Cuidado. Caso você tenha tido sucesso em apoderar-se da matéria nos seus pormenores, analisar suas diferentes formas de desenvolvimento, perquirir a conexão íntima entre essas diferentes formas de desenvolvimento e descrever adequadamente o movimento real, se você tiver sucesso nisso, você estará espelhando no plano ideal a vida da realidade pesquisada. Você está espelhando no plano real. O movimento é da realidade. No plano ideal, você espelha esse movimento. Você não explica, você não produz o movimento no campo ideal. No campo ideal, você espelha o movimento da realidade. E aí ele diz, quando você está espelhando o movimento da realidade, você pode dar a impressão errada de que você tem uma construção a priori. Então ele está alertando, olha, eu não tenho uma construção a priori. Estou olhando para o real e estou extraindo do real aquilo que ele está me dizendo. Volto para o vídeo anterior. Ao invés de buscar a existência empírica da verdade, o Marx busca o quê? A verdade da existência empírica. O Marx não tem uma tese que ele vá explicar a realidade. Ele não tem um modelo pré-concebido. Você não pode falar em modelo marxista, não faz sentido falar em modelo marxista. Vamos juntar Crítica à Filosofia do Direito em Hegel, Sagrada Família, os manuscritos, Ad Feuerbach, Ideologia Alemã e o prefácio da segunda edição do Capital. O que isso gera? Compreender o homem e a história como atividade sensível. Compreender é apreender um movimento específico da atividade sensível específica. Compreender os aspectos dessa atividade sensível. E aí você tem um pacote. O que é compreender? É compreender o homem e a história como atividade sensível. Aprender o movimento específico dessa atividade sensível específica. Né? E compreender os aspectos dessa atividade sensível específica. Como é que você vai fazer isso? Partindo de um fato presente e investigando a origem, o nascimento, o desenvolvimento, as conexões íntimas entre suas diferentes formas. É um outro bloco. Olha aqui que interessante. Atividade sensível e aspectos. O que ele vai olhar? Ele vai os aspectos da atividade sensível. Né? E o fato presente e a atividade sensível, ele vai partir de um fato presente. Né? É o presente que ilustra o passado. Então, não é o passado que ilustra o presente. Ele não vai ter um mecanismo de causação que chega no presente. Por quê? Porque o presente não é o destino do passado. Então, ele vai partir do presente, de uma atividade sensível específica, presente, e vai olhar os aspectos dela. E vai tentar entender como é que ela surgiu, como é que ela se desenvolveu, e as diferentes conexões íntimas entre elas. Vamos lembrar aqui que nos manuscritos, o que é o fato presente que ele diz que vai partir? Fato econômico nacional presente. O trabalhador tanto mais se empobrece como ser humano, não é uma pobreza material, mas é uma pobreza como ser humano, quanto mais riqueza gera. Ou seja, o que é o fato presente que ele está preocupado? O trabalhador, tanto mais se empobrece como ser humano, quanto mais riqueza gera. Gerar riqueza é o quê? É a desumanização do trabalhador. E o que é isso? Isso é uma atividade sensível, não é um fato bruto, é uma atividade sensível. Bom, vamos dar um exemplo de modo distinto e oposto de compreender para marcar bem a diferença. Vamos dar um exemplo do modo criticado pelo Marx. Eu vou recorrer a isso, a um podcast sensacional, Praia dos Ossos, da Rádio Novela. Excelente trabalho, um brinco, por isso que vou usar, não como demérito, apenas não é uma crítica, não estou querendo destruir, né? Não é isso. Estou querendo mostrar um belo exemplo, um belo exercício do modo distinto e oposto do Marx. No modo distinto e oposto, o podcast está
muito bem feito. Mas exatamente por ele ser bem feito, é que ele serve para marcar a diferença. Qual é a tese do podcast? É que o machismo matou Ângela Diniz. Por que isso? Do que trata o podcast? Ele trata do assassinato da Ângela Diniz pelo Doc Street, nos anos 70, e que foi um assassinato que gerou um grande impacto e deu um grande impulso para o movimento feminista. A Ângela Diniz virou uma ícone, né, um ícone da emancipação feminina. Qual é a tese? Olha, foi o machismo que matou a Ângela Diniz. Ó, qual é a crítica, né, que o Marx faria disso? Olha, você tem o que o podcast está fazendo? Ele está buscando a determinação do conceito. O machismo matou a Ângela Diniz. A morte da Ângela Diniz é fruto do machismo, do conceito do machismo. Ora, se é assim, o que o podcast faz? Transforma o homem, a história, em mero campo para comprovação da verdade. A morte da Ângela Diniz é a comprovação da tese sobre o machismo. Não se esqueçam de que, segundo Galileu, ciência não explica. Fazer ciência não é explicar. O podcast não está explicando, ao contrário de quem pensa, ele não está explicando a morte da Ângela Diniz. Ele está apenas mostrando o acerto da tese que diz que machismo mata. Ele está apenas prevendo, ele não está explicando, ele está prevendo, porque ciência não explica. É um equívoco quem pensa que está estudando ciência para explicar. Não, ciência é para prever. E também o podcast é interessante porque ele toca bastante num ponto que nós vamos ver mais para frente, que é o da liberdade. A liberdade da Ângela Diniz, que na perspectiva do Marx não passa de um nome diferente para egoísmo. Ou seja, a la Marx, ao invés de você dizer que o machismo matou Ângela Diniz, em vez de você ter uma tese, você vai olhar o quê? Você vai ver o movimento, né? A história da Ângela Diniz, o movimento, a história do Doca, e quando eles se cruzam, resulta no assassinato. Ou seja, não tem uma tese, né? Por que eu gosto? Porque o podcast tem uma tese, machismo matou a Ângela Diniz. No marxismo você não tem uma tese, né? Você olha para a vida que a Ângela Diniz levava, você olha para a vida do Doca e diz assim, olha, quando se encontraram, aconteceu o assassinato. Não vamos ser precipitados e achar que então que os dois são cúmplices, que não tem que punir, não é nada disso, né? Por quê? Porque o que se extrai daí é o seguinte: a regra é que diz que é proibido matar. Então você vai punir o Doc Street porque ele matou. Não importa que foi com que a Ângela Diniz tenha contribuído para esse assassinato. O fato é que não pode. Então, se não pode, ele vai ser preso porque ele quebrou a regra. Ele quebrou uma regra que diz que não pode matar. Punição, prisão, cadeia para ele. Tá certo? Por quê? Porque ele descumpriu uma regra da sociedade. Certo? Mas note que essa punição não é pelo caso específico do machismo, não é nada disso, né? É outra história. O marxista diz, ele vai ter que ser preso porque ele descumpriu a regra, tá certo? Mas que de fato isso não acontece no abstrato, não é uma tese. Você tem que ver o comportamento da Ângela Diniz provocando reações nele e dele na Ângela Diniz, né? Eles fazem uma interação que resulta naquela barbaridade, que resulta naquela desumanidade, né? Então, você vai punir a desumanidade que o Doc Street fez. Enfim, o que nós estamos mostrando aqui? Um Marx sem finalismo, sem destino, um Marx que nada promete, que nada garante quanto ao futuro, que nada tem de guru, de idealista, de sonhador, um Marx crítico da positividade científica, um Marx que no manifesto do Partido Comunista criticou Saint-Simon, Fourier e Owen, né, por não verem protagonismo no proletariado, por não identificarem as condições materiais para a libertação do proletariado, daí procurarem na ciência social, nas leis sociais, criar as condições para a libertação do proletariado. Eu acho que isso é uma pancada, né, na ideia de que a ciência social pode ser guia para alguma coisa.
Um Marx que entra na bruma para mostrar que nela não há monstros. Um Marx que parte de um fato presente, uma atividade sensível específica, né? Investiga sua origem, seu nascimento, seu desenvolvimento, as conexões íntimas entre suas diferentes formas e aspectos, né? E, portanto, um Marx que não é historiador, não é economista, não é sociólogo, não é antropólogo, não é cientista política, nada. É um Marx crítico da positividade científica. É um Marx que desnuda, desvela, desmistifica, destrói a interpretação burguesa. Um Marx que mostra que a produção da vida, sob troca, propriedade privada alienada, garantidas pelo Estado, é a mortificação, o tormento, o drama da vida. Então, vamos lembrar disso, né? O homem e a história como atividade sensível, aprender o movimento específico da atividade sensível específica, os aspectos dessa atividade sensível, partindo de um fato presente, investigando a origem, o nascimento, o desenvolvimento, as conexões íntimas em as diferentes formas, certo? E vamos lembrar da carta do Marx ao Feuerbach, dizendo que ele forneceu a base filosófica para o socialismo, né? Quando ele estabelece a unidade do homem com o homem baseada nas diferenças reais entre os homens, né? E o conceito de trazendo o conceito de espécie humana do céu da abstração para a realidade terrena. Com base nisso, vamos então para a ideologia alemã. O que ele mostra ali na ideologia alemã? Qual é o fato econômico presente, fato sensível, atividade sensível presente? A vida humana. Qual é a análise? Ele vai olhar os aspectos e o movimento, investigar a origem, o nascimento, o desenvolvimento, as conexões íntimas entre suas diferentes formas. Então vamos lá. Qual é a origem e o nascimento da vida? Isso está nos manuscritos. Lá Marx perguntou: quem gerou o primeiro ser humano e a natureza em geral? E Marx respondeu: na medida em que a essencialidade do ser humano e da natureza se tornou prática, sensivelmente intuível, a pergunta por um ser estranho, a pergunta por um ser acima do homem e da natureza, uma pergunta que contém a confissão da inessencialidade da natureza e do homem, tornou-se praticamente impossível. De novo, vamos voltar para o vídeo anterior, vídeo 2, né? Onde ele bate na ideia de transcendência, de que o nosso destino é dado de fora, e que existe uma coisa estranha a nós, superior a nós, tá certo? Ele diz, olha, essa pergunta, né, por esse ser estranho e superior, por Deus, por essa razão, né, universal, né, é uma pergunta irrelevante. Não faz o menor sentido se perguntar aí por isso. Por quê? Porque a essencialidade do ser humano, para o Marx, está estabelecida, né, pela prática, sensivelmente intuível, né? São os sentidos, né? É isso que dá a essencialidade do ser humano. Você não precisa de ir para o mundo da elucubração, mas é sensivelmente intuível. Portanto, se é sensivelmente intuível, não faz sentido perguntar por um ser abstrato. E Marx respondeu: para o homem socialista, toda assim denominada história mundial nada mais é do que o engendramento do homem mediante o trabalho humano. Para o homem socialista, toda assim denominada história mundial nada mais é do que o engendramento do homem mediante o trabalho humano. E complementou: o ateísmo, a negação de Deus para a afirmação do homem, também não faz sentido. O ateísmo não faz sentido, né? A existência de uma razão universal ou de um Deus não tem qualquer propósito, não desempenha qualquer papel na análise do Marx. Portanto, o marxista não é ateu. É um equívoco falar, associar marxismo com ateísmo. Por quê? Porque o ateísmo é a negação de Deus para a afirmação do homem. O Deus não existe, não faz sentido, não tem nenhum papel. Você vai negar o que é nada? Não faz o menor sentido ser ateu, marxista ser ateu. Por quê? Porque simplesmente, né, Deus, né, não tem nenhum papel na forma como Marx explica a vida humana, analisa a vida humana. E, nesse sentido, então, os conservadores têm razão quando dizem que Marx é coisa do diabo. Por quê? Porque, de fato, ele descarta Deus. Ele, nesse sentido, ele é uma negação de Deus. E, portanto, os conservadores, quando associam marxismo com o diabo,
eles estão corretos na perspectiva deles, tá certo? Não é uma maluquice como se pensa, não. Marx é coisa do diabo? Depende se você é religioso, é coisa do diabo. Por quê? Porque Deus não tem nenhum papel. E para o religioso, Deus é o criador de tudo. Tudo que existe, existe por causa de Deus. Tudo que existe é apenas a aparência de Deus. Quando vem o cara e diz, Deus não tem nenhum papel, ele de fato vira coisa do diabo. Portanto, o marxista não tem que ficar indignado, reclamando, quando o conservador, quando o religioso diz que marxismo é coisa do diabo. Por quê? Porque Deus e o diabo são absolutamente irrelevantes por Marx. Então não faz sentido você se ficar indignado porque dizem que você é coisa do diabo. Vamos voltar para a ideologia alemã. Lá o Marx desenvolveu melhor esse ponto. Opa, aqui. O que é vida? Vida humana, né? Para ter vida humana, você precisa ter homens vivos. Os homens perecem. Ora, para ter homens vivos, você precisa produzir homens vivos, né? Então, qual é o fato presente, atividade sensível presente? A vida humana. Aí começa a reflexão. Olha, para ter vida humana, tem que ter um homem vivo. Senão não tem vida humana. Por quê? Porque o homem é perecível. Ora, se o homem é perecível, você precisa produzir os homens vivos, né? A vida tem que ser produzida. Então você já vê que o primeiro fato básico, fundamental, é a produção da vida, né? E tem que ser produzida continuamente, cotidianamente. Então, a vida humana, vamos olhar as reflexões, os movimentos, os aspectos e as conexões íntimas. A vida humana tem que ser produzida cotidianamente. Isso significa o quê? Precisa produzir alimento, alojamento e vestuário. Mas também precisa produzir outros homens, né? Ora, a produção da vida, nessa perspectiva, é uma necessidade prática, não tem nenhuma relação, nenhuma coisa com destino, com uma finalidade, com atendimento a uma determinação superior. O que o Marx está falando? A produção da vida é uma necessidade prática. Para ter vida humana, você precisa produzir a vida. É uma necessidade prática. A produção da vida é uma necessidade prática. Ora, essa necessidade prática se expressa em quê? Em produzir alojamento, alimento, vestuário e produzir outros homens. Ora, necessidade prática, que tem uma dimensão material e uma dimensão social. E imediatamente uma dimensão material e social. E vamos continuar a reflexão sobre isso. O homem é o único ser vivo que produz seus meios de vida. Nenhum outro ser vivo produz seus meios de vida. Os meios de vida já estão na natureza. Ele apenas se apropria deles, né? Só o homem produz seus meios de vida. Mas é o único ser vivo que produz com meios de produção. Quer dizer, o homem não só produz seus meios de vida, como produz os meios de produção dos meios de vida. Essa é uma diferença fundamental entre os seres vivos. E isso, Marx chama atenção, e em geral você vê cuidado com isso, pouca atenção para esse aspecto. O que o Marx chama atenção? Olha, a organização corporal e a relação que propiciam uma relação do homem com a natureza diferente dos outros seres vivos. Então, a questão da organização corporal tem um papel fundamental no Marx, né? E, diz o Marx, complementando isso, o homem é o único ser vivo que produz sua vida mediante o trabalho. A abelha não trabalha. A abelha produz mediante programação genética. A formiga não trabalha. Ela produz mediante programação genética. Só o homem é o único ser vivo que antecipa na mente o resultado da sua ação. O único ser vivo que produz sua vida mediante o trabalho é o homem. Portanto, o que fica claro disso tudo aqui? Que o que nos torna humano é o trabalho. Falar de trabalho é falar de humanidade. Falar de humanidade é falar de trabalho. Não dá para falar de um sem o outro. Humanidade e trabalho estão intimamente vinculados. Há uma conexão íntima entre produzir o meio de vida, produzir meios de produção, né? Eh, produzir a vida mediante o trabalho. Isso é uma conexão íntima entre esses diferentes aspectos do fato, né, da atividade sensível de que é produzir a vida. Bom,
E continua Marx. A satisfação das primeiras necessidades gera novas necessidades. O crescimento da população cria novas necessidades. E as necessidades aumentadas criam novas relações sociais. Olha que coisa interessante, né? O que ele está pondo como fundamental, que a gente não vê os marxistas enfatizarem muito? A questão do crescimento da população, né? Criando novas necessidades e gerando novas formas, novas relações sociais. Então, aí, continuando a reflexão, a gente percebe duas coisas muito interessantes, né? Imediato. A cooperação e a divisão do trabalho. Isso é mais fácil de observar na produção dos outros homens, né? Por quê? Para produzir outros homens, você precisa da cooperação do homem com a mulher, né? E você tem nisso a divisão do trabalho, porque o homem entra com o seu instrumento e a mulher entra com o seu instrumento. Então, cooperação e divisão do trabalho são duas dimensões da mesma coisa, né? E que são mais evidentes na produção dos outros homens. Mas elas também são evidentes na produção de alimento, alojamento, vestiário. Por quê? Porque conforme a população vai crescendo, você vai tendo novas necessidades de alimento, de alojamento, de vestuário, e aí você precisa da cooperação entre os homens. O que é cooperação? Vamos aqui, o que o Marx fala sobre a cooperação? A cooperação de vários indivíduos em qualquer condição, modo e finalidade implica que um determinado modo de produção, uma determinada fase industrial, estejam sempre ligados a uma determinada fase social. A cooperação, né, o modo de produção, né, e a fase social estão ligados, porque como eles se relacionam e como eles produzem, o quê? São duas dimensões do mesmo ato de produzir a vida, né? E que isso esteja sempre ligado a um modo de cooperação, que é ele próprio uma força produtiva. Ou seja, como os homens interagem, né, tanto socialmente quanto materialmente, né, é que determina a sua capacidade de produção, a sua força de produção, né, a sua potência produtiva. Então, diz o Marx, desde o princípio da vida humana, há uma conexão materialista dos homens entre si. Olha, percebe? Ele está tirando tudo como fruto de necessidade prática de produzir a vida. Portanto, não tem nada a ver com misticismo, com Deus, com razão universal. É uma questão prática de produzir a vida. Conexão que assume sempre novas formas. Claro, você está mudando, o que ele já falou? Né? Você está mudando, você está crescendo a população, está criando novas necessidades, né? Novas questões materiais e novas relações sociais. E assim, você apresenta uma história, né? Uma história que prescinde dos absurdos políticos e ou religiosos que mantêm os homens unidos. Não tem que ter nenhum valor para manter os homens. Manter unidos, cooperando, é uma conexão materialista necessária para a produção da vida. Não precisa de um valor, não, é necessidade prática. Você tem que interagir com os outros homens. O modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de tudo, da própria constituição dos meios de vida já encontrados, que eles têm de reproduzir. O modo de produção dos meios de vida é uma forma determinada de sua atividade, de exteriorizar sua vida, do modo de vida dos indivíduos. Tal como os indivíduos exteriorizam sua vida, assim são eles. O que eles são coincide, pois, com a sua produção, tanto com o que produzem, como também com o modo como o produzem. E a divisão do trabalho? Inicialmente, a gente viu, está no ato sexual. Depois, ela avança em consequência das disposições naturais, por exemplo, a força corporal, das necessidades, das causalidades, né? E depois ela chega no ápice quando você separa o trabalho braçal do trabalho intelectual. Essa divisão é fundamental. Quando você atinge esse estágio de separação entre trabalho intelectual e trabalho braçal, né, você chega ao ápice da divisão do trabalho, né? Então, o que a gente viu?
que é a necessidade prática de produzir a vida, que é produzir alimento, alojamento e vestuário, que tem uma dimensão material, que é produzir outros homens, tem uma dimensão social, e que salta imediatamente nisso é o papel da cooperação, da divisão do trabalho. E aí, a gente pode falar em consciência. Depois de tratado de cooperação e divisão do trabalho, você pode tratar da questão da consciência. Olha que coisa interessante. Não começa pela consciência no Marx. Olha tudo que ele já trabalhou antes para chegar à consciência. A consciência não é, desde o início, uma consciência pura. A consciência, antes de tudo, mera consciência do modo sensível mais imediato, do vínculo limitado com outras pessoas, das coisas exteriores. A consciência, inicialmente, é a consciência da natureza que inicialmente se apresenta aos homens como um poder totalmente estranho, onipotente e inabalável. É consciência da natureza com a qual os homens se relacionam de modo puramente animal e diante da qual se deixam impressionar como gado. A consciência, inicialmente, é uma consciência puramente animal da natureza, é uma religião da natureza. A consciência, inicialmente, é a consciência da necessidade de estabelecer relações com os indivíduos que nos cercam. É o começo da consciência de que o indivíduo definitivamente vive em sociedade. Inicialmente, ele é tão animal quanto a própria vida social nessa fase inicial. É mera consciência gregária. O homem, nessa fase de consciência meramente gregária, se diferencia do carneiro somente pelo fato de que, no homem, a consciência toma o lugar do instinto, ou de que o instinto é um instinto consciente. A consciência de carneiro tribal posteriormente se desenvolve, se aperfeiçoa por meio da produtividade aumentada, do incremento das necessidades e do aumento da população, que é a base dos dois primeiros fatores. Olha que coisa interessante. O que desenvolve a consciência? Não é ela em busca da sua autossuficiência. O que desenvolve a consciência, o quê? É a necessidade prática colocada pelo crescimento da população, que leva ao crescimento das necessidades, que leva à necessidade do crescimento da produção e da produtividade. Claro, não é consciência, não há nenhum movimento da consciência em busca da autossuficiência. A consciência no Marx é desenvolvida por causa do crescimento da população, que gera novas necessidades, né? E que gera a necessidade de mais produção, de aumentar a produtividade para atender ao crescimento da população. Então, o desenvolvimento da consciência é uma coisa material, não tem nada dela em si mesma, buscando a perfeição. A consciência, desde o início, é um produto social e continuará sendo enquanto existir homens. Isso aqui é de uma importância fundamental, né? Porque a consciência é um produto social, ela não tem vida autônoma, ela não é ela que gera a vida. A vida não é uma expressão dela, ao contrário, é ela que é uma expressão do modo como produzimos e do que produzimos, e, portanto, do modo como interagimos. Vamos ver, então, uma relação entre consciência pura e divisão do trabalho puro. Deixa eu ver aqui se dá uma paradinha, porque pode estar cansado, faz muito tempo que vocês estão vendo só a tela, então vamos dar uma respirada. Não sei se melhora olhar para a minha cara, mas vamos continuar, tá certo? Vamos lá. Consciência pura e divisão do trabalho puro. Somente com a divisão do trabalho puro, plena, com a separação entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual, é que se chega à consciência pura, plena. Ou seja, é que a consciência pode imaginar ser outra coisa diferente da praxis. Somente com a divisão entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual, ou seja, com a divisão do trabalho puro, plena, é que a consciência pode ser consciência pura. O que é consciência pura? Uma consciência que imagina ser outra coisa diferente da praxis existente.
né? Somente com a divisão do trabalho pura que a consciência pode representar algo realmente sem representar algo real. Ou seja, a consciência pode descolar da realidade, emancipar-se do mundo e lançar-se à construção da teoria, da teologia, da filosofia, da moral, etc. puras. Ou seja, tudo isso que no idealismo tem como sendo a fonte da vida, sendo a própria vida, o Marx diz: isso aí é uma coisa que só vai acontecer quando você chegar na divisão do trabalho pura. Fruto do quê? Da necessidade que você tem de cooperação, que é fruto da necessidade de aumentar a produção, que é fruto da necessidade de aumentar a produção para alimentar mais gente, ou seja, que é fruto do crescimento populacional. Então, a teoria é uma coisa que chega só lá no final, ela não precede, ela não é ela que produz o mundo, ao contrário, ela é a expressão do mundo, ela é a expressão da realidade. Bom, então, aí a gente chega finalmente na linguagem, né? Finalmente não, ainda faltam os sentidos, né? Dado que você tem a questão da cooperação, a divisão do trabalho, a consciência, você chega na linguagem. O que é a linguagem? Tal como a consciência, nasce do carecimento, nasce da necessidade de intercâmbio com os outros homens. Ora, para você produzir, interagir entre os outros homens, aumentar a produção, porque você aumentou a produção de homens, né? Precisa aumentar a produção material, você precisa interagir, e aí você acaba estabelecendo uma linguagem, né? Um código para se comunicar. Então, chegamos aos sentidos. Os sentidos, o Marx tratou isso melhor foi nos manuscritos, né? Então, lá nos manuscritos, o que, que ele disse? A formação dos 5 sentidos é um trabalho de toda a história do mundo até aqui. Não é uma coisa inata ao homem. O sentido humano também tem uma origem histórica. O sentido constrangido, a carência prática, rude, também tem apenas um sentido tacanho. Para o homem faminto, não existe a forma humana da comida, mas somente a sua existência abstrata como alimento. Quer dizer, se você é um faminto, você vai comer, você não vai apreciar as questões da comida. O modo como você cozinha, como você aprecia, o paladar, ele é historicamente determinado, ele foi historicamente construído, né? Ele é, na realidade, fruto da história. É um produto social. O olho humano flui de forma diversa da que o olho rude não humano. O ouvido humano flui de forma diferente do ouvido rude. Claro, o ouvido rude não vai ter sensibilidade para uma música clássica de Chopin, Beethoven, Mozart, né? Ele não vai ter sensibilidade para isso. Então, o que que a gente vê? As diferentes, né, dimensões, cooperação, divisão do trabalho, consciência, linguagem, sentidos, da produção dos outros homens, que é uma dimensão social, da produção dos alimentos, do vestiário e alojamento, que tem uma dimensão material, certo? Para que possa haver vida humana. Então você tem um fato, a vida humana, e você tem as conexões íntimas, os aspectos, né, entre os aspectos e o movimento, né, daquilo que você está olhando e vendo hoje como vida humana. Então você olha a origem, percebe o movimento e vê os diferentes aspectos, né, da vida humana. Ou seja, não é apresentado pelo Marx como fruto do movimento da razão em busca da autossuficiência. Ao contrário, né? A necessidade prática de viver, a necessidade prática de produzir outros homens, faz com que cresça a população. Crescendo a população, você vai ter que produzir mais alimento, mais vestuário, mais alojamento, você vai ter que cooperar, vai ter que dividir trabalho, vai ter que tomar consciência, você vai tomando consciência disso tudo, aí você vai estabelecendo linguagens e vai desenvolvendo sentidos. Ou seja, a vida tal como a gente vê não é fruto de uma coisa chamada razão. Aquilo que você chama de razão, na realidade, para o Marx, é apenas a maneira como você, na hora que você descolou a consciência, né, se autonomizou, chegou à consciência pura, com a separação entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual, você construiu a teoria, a filosofia e outras coisas.
né? Um movimento exatamente inverso do que os idealistas fazem, e inverso daquilo que a gente viu no vídeo anterior. E isso aqui, o que que é? É um produto social, né? A vida é um produto social. Não tem nenhuma determinação mística, né? Nenhuma determinar finalismo, não tem nada. Você não tem nenhuma finalidade para cumprir nada imposto externamente. Ora, isso aí, qual é o motor disso tudo que vamos chamar a atenção? É que o atendimento de uma necessidade gera novas necessidades. E qual é a principal necessidade? Qual é o principal gerador de necessidade? É o crescimento da população. Portanto, diz o Marx, o que que você conclui disso aí, de tudo que a gente acabou de explicar? Que o homem não tem em si a sua essência, né? O homem é o que e o como produz. O homem é socialmente determinado. É a interação entre os homens que determina o jeito que ele vai ser, né? Um homem engendra o próprio homem mediante o trabalho. Não tem nenhuma recorrência a coisas externas, a imposições externas. O homem engendra o homem mediante o trabalho, né? Falar em um homem, você tem que falar imediatamente em trabalho. Conclusão, que na fase atual de desenvolvimento dos homens, eles só podem satisfazer suas necessidades no interior da sociedade, que desde sempre os homens, na medida em que existem, têm necessidade de outros homens, que os homens só puderam desenvolver suas necessidades e capacidades estabelecendo relações entre si. Tudo isso foi expresso por Feuerbach da seguinte forma: o homem individual para si não tem em si a essência do homem. Essa é a conclusão da ideologia alemã. O homem individual não tem em si a essência do homem. A essência do homem está contida somente na comunidade, na unidade do homem com o homem, na unidade que se apoia apenas na realidade da diferença entre eu e o tu. Remeto para a carta ao Feuerbach, onde ele explicita tudo isso, né? E aí, na realidade, a ideologia alemã, ele está reafirmando o que ele falou no Crítica à Filosofia do Direito, né, na introdução. A religião é a realização fantasmal da essência humana, porque a essência humana não possui verdadeira realidade. Tá certo? Ou seja, aquilo que ele fala no Crítica à Filosofia do Direito, ele reafirma e explica melhor em detalhes por que ele disse que a essência humana não tem verdadeira realidade, né? Que e isso ele está baseado em quem? Ele está baseado em Feuerbach. Ele é um aluno de Feuerbach, ele está seguindo Feuerbach e está dizendo: olha, burguesia, não venha com essa história de que propriedade privada é mercado garantido pelo Estado, é o arranjo institucional compatível com a natureza humana e por isso não pode ser mexido, porque será uma opressão, será uma violência contra o homem. O Marx está falando, não, bobagem. O homem não tem em si a sua essência, portanto, a gente pode abolir a propriedade privada, o mercado e o Estado, que não tem nenhum problema. Nada acontecerá na vida do homem se abolirmos a propriedade privada, o mercado e o Estado. Aqui estão as obras que, né, que me baseei, né? E aí fica a pergunta: bom, se o homem não tem em si a sua essência, o que torna ele egoísta? O que a gente vê é o egoísmo do homem, né? Esse é o tema do próximo vídeo, né? Fim do terceiro vídeo, né? Então, espero ter me feito compreendido. Até o próximo vídeo.